Olá pessoal, nessa dica de hoje, nessa aula de hoje, eu vou te mostrar como eu vou instalar esse controlador de temperatura pegando essa instalação daqui. Ó, por quê, pessoal? Quando a gente liga o aparelho, a corrente circula primeiramente, sabe onde? No micromotor ventilador interno do aparelho. E em seguida a corrente passa e energiza o controlador de temperatura aqui em cima. E assim ele dá início ao processo de funcionamento do compressor, tá? Na parte de baixo. Mas primeiro ele energiza o ventilador, que é ligado direto, tá, pessoal? O ventilador assim é ligado direto, ele não desliga, tá? E aqui eu pego a entrada de força que energizo o controlador de temperatura, que eu vou fazer a ligação para as resistências e tal. E nós vamos descobrir agora quem é a chegada de corrente aqui, nesse conector. Esse aqui são os sensores de temperatura que eu vou eliminar, colocar o sensor de temperatura original. Acabou caindo aqui o controlador, mas ele é resistente, tá, pessoal? Isso aqui já cai de cima mesmo, já é programado para receber a primeira pancada. Tá? Isso é teste de fábrica para deixar cair no chão. O aparelho desse nunca quebra. Na primeira, pode correr o risco de quebrar, tá? Mas é um aparelho bem robusto, fixo, não tem folga, tá? O que pode quebrar é a frente, se cair de quina, tá? Mas como eu tentei o aparelho aqui embaixo, na hora que eu puxei aqui, ele se deslocou daqui. Eu coloquei só para gravar e ele se deslocou. Mas tudo bem. Então, o que fazer? Vou pegar aqui o meu alicate amperímetro e já vou colocar na escala de volts aqui, ó. Ó, essa parte aqui de cima, ó. Pessoal, essa escala de volt aqui que tem uns tracinhos embaixo é para medir corrente, corrente contínua. E esse Vzinho aqui, você deve ver de um tracinho, um fusívelzinho deitado, é corrente alternada, ok? Então vamos usar em que é corrente de pilha, bateria, essas coisas. Energia é aqui em cima, tá bom? Então vou deixar ele penduradinho aqui. Vou dar uma viradinha para aqui para você estar vendo aqui, mas talvez você não vai alcançar. Não dá para alcançar. Deixa eu tentar virar ele aqui e fazer de outra forma. Aqui, aqui, ok? Então com as duas pontas de prova eu vou colocar e vou descobrir aqui. Aí você sai colocando, porque devido ao seu aparelho pode mudar de posição, tá? Você pega em um, não deu, você vai no outro, ó. Pega no outro, não deu, você muda para um lado, muda para o outro, até você achar aqui a corrente. Aqui, ó. Coloquei esse terminalzinho em cima desse frasco de... Aqui é a ligação do compressor. Esse fio e esse aqui. Já sai do protetor térmico, passa a corrente para aqui. Nós vamos ligar a tomada do freezer. Não está conectada no compressor, que você viu, isoladamente aqui, tá? Eu vou testar aqui para ver se sai corrente aqui, ok? Ó, liguei. O ventilador aí parado, porque está desligado também, né? Vamos lá agora. Está aqui. O ventilador interno está funcionando. Ó. Funcionando. Agora é onde a gente começa a testar aqui agora, onde vê a chegada da corrente elétrica nesses terminais.
Pronto, aqui eu vou conectar. Vamos conectar aqui no azul e no marrom. Ó, azul e marrom. Azul e marrom, pessoal, deu 236. Ah, não, pessoal, leitura errada, tá? Deu 20. Ó. Na realidade, ó, vamos botar 236. Passou corrente nos dois aqui, azul e marrom. Agora vamos colocar no marrom e no amarelo. Ó, amarelo, 236 no azul e no amarelo. Também passou corrente. Agora vamos colocar amarelo, né, já está aí, no vermelho. Não passou. Amarelo e vermelho não passou. Ó, amarelo e azul não passou também, no amarelo e no azul. Então só passou corrente no marrom e vermelho. Passa? Ó, passou. Marrom e vermelho, chega a corrente aqui. Tá, pessoal? Marrom e amarelo, chega a corrente. Então ele chegou duas correntes aqui. Tá? A gente agora tem que descobrir aonde é que chega a corrente. A do ventilador já vem de lá de baixo. Já energiza. Tá, pessoal? Uma parte dessa aqui, pessoal, que passou corrente em 3 fios, que nem você viu aqui, ó. Pessoal, para a gente certificar melhor quem é a subida aqui, vamos dar uma olhada lá embaixo, tá? Ó, esse marrom já é uma fase. O marrom é uma fase. Né? O vermelho pode ser outro, ou o azul também pode ser. Mas vamos identificar esses fios lá na subida, lá atrás no motor. Bom, aqui está aqui. Coloquei o teste ali no chão. Vou conectar uma ponta de prova aqui, ó. Logo nessa chegada aqui, ó. Vou encaixar ele aqui. Ó, encaixei. Isso. E a outra ponta de prova eu vou colocar aqui, ó, no protetor térmico. Ó. Não deu os 220, deu 0,22. Por causa das correntes que circula aí, tá? 0,22, vamos colocar aqui na frente. Não passou. Mesma coisa. Então não está chegando corrente aqui, tá? Vou estar quebrando essas abraçadeiras aqui para me ver aqui essas conexões, que é a entrada do cabo de alimentação, que é esse aqui, para ver quais fios, as cores do fio que estão subindo lá para o sistema, para a gente identificar a corrente exata que sobe para lá para energizar os componentes. Ó, pessoal, já desamarrei aqui. Ó, identifica aqui pelo cabo, ó, a entrada saiu. Quem saiu aqui pelo cabo? O azul e o marrom. Ó, essa subidinha isolada aqui é que sobe lá pro freezer, 3 fios, ó. Ó, 3 fios. Olha eles aqui embaixo. 3 fios, marrom, azul e vermelho, tá? Então o que acontece? O marrom e o azul, ó, o marrom já subiu direto, ó, ele aqui, ó, subiu. O azul, ele veio aqui num conector, ó, saiu 2 pontas, ó, você tá vendo aqui. Uma subiu para o sistema, para energizar, que são as 2 fases, ó, 220, ó, subiu, marrom e azul, e desceu o vermelho, ó, esse vermelho desceu, tá? E ele veio para onde? Para o, ó, cabinho marrom aqui, ó, que uma ponta ligou no protetor térmico, que também energizou esse cabinho que vai para lá, que é do ventilador. Olha lá. O ventilador, então quer dizer que do relé que energizou um lado foi para o ventilador. Ó. Que foi energizado direto, o azul. Ó. Então o azul já é um neutro que sai energizando cada ponta. Ó. Energizou o protetor térmico e energizou o ventilador. Falta agora o comando
que vem lá de cima para poder energizar o compressor. E quem é esse comando? Ó, o vermelho desceu aqui no azul, ó. Ó ele aqui, ó. Ó o vermelho. Pegou o azulzinho aqui já do cabinho de ligação aqui e juntou aqui, ó, nesse jump que vai no protetor térmico, que esse lado também energizou um lado do ventilador e o relé. Então o que acontece? Esse azul, pessoal, esse azul vem, ó, o azul saiu aqui e energizou no vermelho. Então o vermelho é um comando, esse comando que a gente vai precisar para ligar o compressor e o ventilador de lá de cima agora. Então nós já sabemos já que a entrada de força aqui saiu do cabo, ó, que a gente vai fazer a ligação elétrica do controlador de temperatura lá em cima. Ok? Vamos fazendo por parte para a gente não se perder na caminhada. Então vamos energizar ele e o comando de um lado da resistência a gente vai ligar lá a resistência, tá, pessoal? Para energizar ela, tá? Que a gente vai puxar outro fio, a gente vai ver o que é que tem fio lá. O ventilador já está ligado parcialmente logo aqui, ó, nessa subida aqui, que ela vai direto para lá, já liga o ventilador, tá? Só que a gente também tem que cortar aquela corrente do ventilador juntamente com o motor na hora que for fazer o degelo. Para quê? Para aquele ventilador não ficar soprando a resistência fazendo o degelo, senão não vai conseguir fazer o degelo. É outro processo, então fica de olho para não perder nenhum detalhe. Tá, aí, ó. Azul e marrom energiza direto lá o conector. Já o vermelho, ele desce, pegando nesse azulzinho aí, desse cabinho marronzinho, para levar corrente para o protetor térmico e o ventilador. Para o protetor térmico, não, para o relé e o ventilador. Ó, se você observar, o azulzinho sai de lá daquele cabinho marrom, liga naquele marronzinho que sai com preto para lá, energizando o relé que dá partida no compressor e sim o ventilador, os dois juntos, tá, pessoal? Que liga o motor e o ventilador daqui. Então vamos lá. Então sabemos que azul e marrom é a entrada de força. Vamos cortar aqui para a gente ligar diretamente no nosso controlador de temperatura. O sistema lá está desligado. Ó, já vou cortar os dois aqui. Daqui, ó, já vou fazer aqui. Já vou deixando ligado por aqui por cima. Tá? Lembrando bem que você pode fazer uma ligação diretamente no controlador de temperatura e emendar os fios aqui. Mas para deixar gravada essa aula, eu já vou deixar ligado direto aqui para você não se perder. Essas duas entradas aqui, pessoal, ó, essas duas entradas, a entrada marrom, essa entrada marrom nós vamos ligar ela, ó, o azul nós vamos ligar aqui no zero, tá? O azul porque ela recebe primeiro a energia no azul e fica o marrom, que é para a gente fechar os contatos, tá? Ó, vou dar uma ajeitada aqui. Pronto. Ó, o azul vou colocar logo aqui no zero. Aí daqui, ó, vou encaixar ele aqui bem certinho. E vou parafusar ele, apertar. Parafuso que aperta o conector. Pronto, apertei. E o marrom, eu vou sair. Se você observar, tem o 15, 115 e tem o 230. Como é 220, eu vou para o 230. E já vou conectá-lo aqui, ó. Ó, conectei. Aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou ter que fazer um jump entre o 11,
que é a saída 230, para o 12. E do 12 para o 16. Eu vou pegar um fio, um pedacinho de fio, vou fazer aqui, conectá-lo aqui, junto com o marrom, e fazer essa interligação aqui, que é o comando. Um é da resistência e o outro é do compressor e ventilador, tá? Essa parte de ventilador, pessoal, a gente não vai usar, tá? Que aqui é mais para câmara fria. Câmara fria que vai ligar a unidade interna do equipamento. Ele aciona aqui também o ventilador, os fãs, ó, tá? Então esse aqui nós vamos ligar só um aqui no 15. Ó, nós vamos interligar o jumpzinho no 16 e sair essa saída para a gente levar corrente por esse fio vermelho até o compressor, para energizar o restante do componente lá, porque uma fiação dessa vai energizar o lado dos equipamentos. Um já está energizado, esse azul já pegou o jump e já energizou todos os lados. O vermelho vai completar a ligação de 220 para cada componente lá embaixo, ok? E esse lado aqui, esses dois aqui são os sensores, que a gente vai trocar pelo sensorzinho do cabo branco, para ficar compatível. E nunca use esse sensor aqui de outros sensores nesse aqui quando você for instalar, que vai dar erro. Tá bom? Então é assim. Bom, como eu já liguei aqui, eu vou só dar uma ligada lá, só para você ver acender aqui, tá? Vamos deixar ele pendurado aqui e já retorno que eu vou ligar lá atrás. Ó, liguei, acendeu. Só que apareceu o código de erro. Ó, erro 1 e erro 2, porque está faltando ligar os sensores para tirar esse erro. Tá, pessoal? Então aqui ela não se aciona. Beleza? Vamos cuidar agora de ligar os sensores e também identificar esse fio vermelho que está descendo aqui por onde ele chega lá dentro do equipamento. Que é para mim poder fazer a ligação aqui agora. Eu tenho dois fios aqui que a gente precisa identificar dentro do freezer agora. Hoje está desligando aqui. Você já viu que já ligou, a corrente é essa. Pessoal, tirei aqui a tampa aqui. Eu falei para você, tava com rebite aqui, ó. Quebrei os rebitezinhos. Aí está o micromotor ventilador. O fiozinho amarelo, pessoal, ele vai aqui nesse conector, ó, e volta, tá? Isso aqui é para ligar a lâmpada, tá, pessoal? Como aqui não tem lâmpada esse freezer, não tem lâmpada. Ó, o fio do ventilador, ó, azul e marrom, que são a mesma ligação que sobe para cá, ó, liga direto, tá vendo? Ó. E aqui nós vamos agora tirar o sensor, onde é que fica posicionado os sensores. O sensor de temperatura fica aqui, ó, livre da carcaça. E o sensor de degelo, que é esse aqui, ó, sensor da serpentina, fica grudado com cano gelado, tá? Só que esse sistema aqui é degelo forçado. Por isso que o ventilador fica ligado direto, porque o compressor na hora do degelo vai ficar desligado e esse micro vai ficar ligado para desmanchar esse gelo. Só que no nosso caso agora, vamos ter que colocar uma resistência, porque esse degelo forçado já não faz nenhuma diferença para nós, porque o freezer vai ficar bastante tempo ligado para fazer o congelamento, e aí na hora do degelo, o tempo de degelo não vai dar tempo de descongelar com esse degelo forçado. Isso aqui chama de degelo forçado, que é a base de ventilação, tá? Então nós vamos ter que fazer o quê? Adaptar uma resistência, tipo assim, tipo aqui, ó, para descongelar isso aí, tá? Só que essa resistência tem que pegar aqui embaixo, pessoal. Tem que ser uma resistência maior. Eu vou ver se eu consigo colocar essa menorzinha aqui, ou ter que colocar uma maior, tá? Ó, subir com ela aqui, ó, para fazer esse degelo. Aí nesse caso eu preciso acrescentar mais dois fios aqui. Um para poder energizar um lado da resistência e o outro para fazer o comando da controladora do TC900. Na hora que entrar no defrost, ele desliga todo o compartimento do freezer, até mesmo o ventilador, e liga apenas a resistência. E com certo tempo programado na peça, ele vai desligar
e aonde entra todo o processo novamente, desligando a resistência e dando um processo ao sistema de refrigeração. Só que além dessa resistência, eu vou ter que colocar aqui um bimetal para fazer a proteção da resistência caso ocorra uma falha no sistema.